estamos aqui em reverência, em adoração, prestando culto ao Deus que é tremendo, que é absolutamente soberano sobre as nossas vidas. E você, então, que também nos visita aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Sinta-se abraçado, bem recebido. Nós nos alegramos com a sua presença aqui no nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar, então, o nosso estudo. Temos o hábito aqui de seguirmos a exposição de livros específicos da Bíblia, seguirmos, né, o que Deus realmente traz para nós em cada livro, em cada parte da Escritura Sagrada, que é a palavra dele. Precisamos aprender e entender para conhecer o Deus a quem servimos e adoramos. E nós estamos então em Abacuque, este livro incrível, um livro pequeno lá do Antigo Testamento, deste profeta de Deus que narra registra a sua experiência com Deus, de como que era um momento muito difícil em Jerusalém, como nós vimos semana passada, e a experiência que ele teve da sua angústia, da sua crise, até chegar no final do livro com uma fé mais robusta, mais consistente, descansando e se alegrando no Senhor. E semana passada nós estudamos, então, a primeira oração do profeta, e como nós vimos, Abacuque estava bem angustiado pela terrível situação do povo da aliança lá em Jerusalém, que se afastou dos caminhos do Senhor. Mas a crise do profeta, ela aumentou, sua angústia aumentou, diante do silêncio de Deus. A demora de Deus para responder às suas orações. Parecia que Deus estava indiferente, ele não estava entendendo. Poxa, há tanto tempo estou orando e nada do Senhor responder e mostrar, e parece que não está percebendo. E hoje nós vamos ver que finalmente o Senhor Deus responde. Finalmente o Senhor Deus responde. Mas esta primeira resposta não era bem o que Abacuque estava esperando. Então, em nossa mensagem hoje, vamos estudar esta primeira resposta de Deus e, ao final, vamos tentar tirar algumas lições para nós, como igreja, desta primeira resposta do Senhor. Ok? Então, esse será o nosso assunto. Vamos começar buscando o nosso Deus em oração. Oremos. Ó Senhor Deus, Pai Celestial, grandioso és o Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos aqui nessa manhã, Pai, pois Tu és o único digno de receber toda a nossa adoração. O Senhor é o Criador, o Senhor é o Deus que governa tudo soberanamente pela providência, toda a história, tudo está debaixo do Teu controle, Pai. E nós nos achegamos aqui, Senhor, sedentos e necessitados de ouvir a Tua voz, para a transformação de nossas vidas, Senhor, para a salvação, para a edificação, para consolo, para a exortação. Então nós precisamos de Ti, Senhor, e nos achegamos confiados no nome de Jesus, somente pelos méritos dEle. Por isso nós temos a certeza do Teu amor para conosco e pedimos a Tua graça, Senhor, nessa manhã. Fala aos nossos corações. Eu rogo, Senhor, por essas vidas que estão diante de mim, que o Senhor trouxe até aqui. O Senhor conhece as individualidades e cada detalhe, Senhor, das vidas aqui, que estão aqui, as preocupações, talvez até a dificuldade de prestar atenção agora, Senhor, nessa mensagem. Mas eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor possa acalmar esses corações, que o Senhor possa falar a cada um, que o Senhor possa ensinar o conhecimento de Deus a essas almas, ó Deus, e que possamos sair daqui certos que o Senhor falou conosco à luz da Tua palavra. Peço a Tua graça também para ser fiel ao texto, trazer a Tua mensagem, o que for falado aqui na carne, seja esquecido, Senhor, e fique a obra do Teu Espírito Santo, as Tuas palavras gravadas em nós, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos estudar, vamos observar em primeiro lugar essa resposta inesperada do Senhor pelo profeta Abacuque. Vamos ler o versículo 5, capítulo 1, versículo
5. Pode posicionar a sua Bíblia aí, seu aplicativo, vamos acompanhar a leitura. E diz assim a palavra do nosso Deus: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Então notem, meus irmãos, que a resposta de Deus, está começando aqui a resposta de Deus, depois das orações de Abacuque. E notem que a resposta começa com este tom de alerta, do tipo: Abacuque, você está bem sentadinho aí? Está bem confortável na sua cadeira? Abacuque, senta. Senta, porque o que eu vou dizer é difícil de acreditar. Então se prepara aí, Abacuque. Porque o que eu tenho para dizer é muito sério. É bem sério. E em resumo, amados, Deus responde indicando que estava ouvindo as orações, sim, de Abacuque. Obviamente estava vendo a situação terrível de violência em Jerusalém, a corrupção tomando conta, incluindo até os magistrados, os juízes torcendo a justiça, os poderosos oprimindo os pobres, e tudo isso entre o seu próprio povo, o povo da aliança, o povo de Judá. Porém, o que Deus vai fazer agora é diferente do que ele vinha fazendo. Porque Deus vinha mandando, vez após vez, levantando reis, profetas piedosos, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à reforma, mas o povo persistiu em abandonar os caminhos do Senhor. O povo persistiu em desprezar a palavra de Deus. Por isso que agora a abordagem de Deus vai ser diferente. O Senhor falou e o povo não quis ouvir, então agora vem a vara pesada. Agora vem o chicote. Agora vem a disciplina de Deus. Deus vai dar uma lição que jamais será esquecida. Vai marcar a vida para sempre. Como que diz o profeta Jeremias? O profeta Jeremias era contemporâneo de Abacuque. Os dois exerceram seu ministério em tempo semelhante, pela situação, o contexto semelhante. E olha o que diz o profeta Jeremias sobre o que vai acontecer naquele tempo com o povo de Jerusalém. Isso está em Jeremias, capítulo 25, versículos 4 a 9. Também começando de madrugada, ou seja, desde cedo, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor. Mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Interessante, Deus chama um rei ímpio de meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E aí ele segue descrevendo a destruição. Isso então é o que Deus iria fazer. Por isso, meus irmãos, na resposta do Senhor para Abacuque, o Senhor Deus diz: Abacuque, vede entre as nações. Ou seja, Abacuque, olha para o cenário mundial. Olha para a política internacional. A minha resposta vem deste movimento.
desta nação que está dominando tudo no cenário mundial, a Babilônia, e é para ficar espantado mesmo, é para ficar atônito, porque eu não vou fazer coisa pequena, vai ser muito sério. E eu realizo ainda nos vossos dias o que realmente aconteceu, o que de fato aconteceu. Aproximadamente 20 a 30 anos depois que Abacuque fez os seus registros aqui, ocorreu a invasão da Babilônia em Jerusalém. Então percebam, meus irmãos, que Abacuque ele começa o seu livro angustiado porque o Senhor não estava respondendo às suas orações, e agora finalmente Deus responde, mas a resposta não era bem o que ele estava esperando. Provavelmente Abacuque esperava uma certa repreensão de Deus, como as bases da antiga aliança indicavam, né? As bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência, conforme Deuteronômio, mas não era tanto. Não era tanto que ele estava esperando. E ainda, Deus mesmo levantando uma nação ímpia para invadir o seu próprio povo, Jerusalém. E isso mostra, meus irmãos, como o Senhor Deus é soberano e livre para responder às orações de seus servos conforme a sua vontade. Como e quando ele acha melhor. E Abacuque vai ter que assimilar essa resposta de Deus. Vai sofrer um pouco com isso. Mas ele está aprendendo. Abacuque está aprendendo nessa jornada de santificação, passando da crise para uma fé mais sólida, aprendendo a descansar e confiar no Deus que está no controle de tudo. Mas vamos em frente, vamos observar então na sequência que o Senhor Deus explica o que vai acontecer, que é obviamente trazer os terríveis caldeus contra Judá. Olha a descrição aqui, a partir do verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados. Estes cujo poder é o seu Deus. Então o Senhor descreve aqui em detalhes o poder e a crueldade da nação que viria contra Judá. No verso 6, Deus diz que estava levantando os caldeus, que são os babilônios, que era o império em ascensão ali naquela época, né? no movimento da política internacional, era o império em ascensão. Eles venceram os assírios, que era a maior força mundial até então, sob o comando de Nabucodonosor, e estavam conquistando tudo, todas as regiões pela região, e eles continuaram marchando para a conquista de mais terras, com a visão de ter um império mundial. Mas notem que quem estava por detrás desta nação poderosa, quem era? Quem está por trás dessa nação ímpia? O Senhor Deus. O Senhor Deus. Era o próprio Deus, como diz o texto. O texto está dizendo claramente aqui, eu suscito, eu levanto, eu proporciono as condições para que esta nação ímpia se torne a nação mais poderosa da terra. E Deus estava levantando exatamente para disciplinar o seu próprio povo. Percebe como o movimento da história, aos olhos dos homens, parece que eles que estão conquistando, eles que estão dominando a terra, o movimento e tal, nos olhos humanos não faz muito sentido, mas Deus está orquestrando. Deus está no controle. Deus está no comando. Nada frustra os seus bons propósitos. E ainda no verso 6 ele diz, os caldeus eram uma nação amarga e impetuosa, eles eram insaciáveis, com sede para se apoderar de moradas que não são suas. Então eles queriam conquistar tudo.
Verso 7 diz que são pavorosos, criam eles mesmos os seus direitos. Na época não havia ainda a Convenção de Genebra, regulando como que se trata prisioneiro de guerra. Mas havia, naquele tempo, havia entre as nações um certo respeito, um certo ritual, como que você trata o vencido, como que você trata o rendido na guerra. Havia um certo respeito, mas para os caldeus isso não importava. Para eles era crueldade mesmo. Quem manda aqui somos nós. Era assim que eles chegavam. Era assim a nação que Deus estava levantando. Versículo 8 fala que seus cavalos são mais ligeiros que leopardos, soldados mais ferozes que lobos. O exército dos caldeus era conhecido pela sua eficácia, sua violência e sua invencibilidade. Então eles eram altamente preparados para a guerra. Verso 9, o rosto suspira por seguir adiante. Sabe aquela imagem do guerreiro trincando os dentes nos filmes medievais, com sangue nos olhos, a espada na mão, correndo assim? É mais ou menos essa ideia aqui. Ninguém se coloca no caminho deles. E eles já tinham obtido grandes vitórias. Então, o histórico deles era muito vantajoso, eles estavam com muita confiança. Reuniam os cativos como areia, expressão de exagero, né? Uma hipérbole aqui, mas que enfatiza a grande quantidade de prisioneiros das nações que já tinham conquistado e agora estavam marchando em direção a Judá, levantados por Deus. Verso 10 fala de outras vitórias, eles zombavam dos reis, sem nenhum respeito, e amontoando terra as tomam. Então, quando eles chegavam nas fortalezas, aquelas cidades com altas muralhas, bem protegidas, para eles não fazia diferença. Eles faziam rampas de terra, né? E aí então, para subirem com seus exércitos e conquistarem aquelas fortalezas. Ou seja, ninguém ficava na frente deles, eles eram imparáveis. Mas no verso 11, o Senhor já anuncia juízo sobre eles também. Percebem? Que vai ser mais expandido lá no capítulo 2. O texto diz, fazem-se culpados. E isso, de certa forma, já deve ter tranquilizado um pouco o coração de Abacuque. São culpados diante de Deus por toda essa violência, esse roubo de terras. E eles eram idólatras. O texto diz, cujo poder é o seu Deus. Os babilônios eram politeístas, eles adoravam vários deuses, mas, em resumo, eles adoravam, acima de tudo, o poder. Percebe-se isso nas divindades que eles tinham, esse culto ao poder, porque eles pensavam que o poder que tinham adquirido vinha deles mesmos, da habilidade deles, da esperteza deles, da inteligência deles, do esforço deles, da dedicação deles. Eles tinham essa ideia, a força do seu braço. Por isso que eles tinham obtido todas aquelas terras, todas aquelas vitórias. Porém, na verdade, o que o texto nos diz é que Deus estava levantando eles e tinha um plano para usá-los dentro de seus propósitos. Porém, o ímpio, o descrente, não percebe a mão de Deus, não reconhece a mão de Deus ao redor dele, pensa que tudo vem da sua força mesmo, o descrente pensa que vem da sua habilidade, e ele adora outros deuses, adora a si mesmo, primariamente, e adora com frequência poder, dinheiro, sexo, prostituição cultural, que era comum naquele tempo. Por isso são culpados diante de Deus. Então, notem, meus irmãos, que descrição impressionante que Deus faz aqui do exército dos caldeus. Imagina o povo de Jerusalém lendo isso. Era para deixar Abacuque e o povo de Judá de queixo caído mesmo. Eles não teriam a mínima chance de resistir. Imagina Judá, o reino, um grãozinho de areia. Grãozinho de areia do reino de Judá, diante da maior potência da terra, eles não tinham a mínima chance. Estavam marchando contra Jerusalém, era chegado o juízo de Deus. Chegou a disciplina. E essa é a primeira resposta de Deus para Abacuque. Que lições podemos tirar deste texto hoje, amados irmãos?
Que aplicações que nós podemos fazer para nós hoje como igreja deste texto? 2 lições eu destaco. Em primeiro lugar, aprendemos aqui que o Senhor Deus disciplina o seu povo desobediente. Abacuque fica alarmado com esta primeira resposta de Deus para as suas orações, e o que pega mais ele é que o Senhor vai usar os pagãos, os ímpios, para disciplinar o seu próprio povo, e Abacuque não entende muito bem isso, está tendo que rever algumas questões da sua teologia, está tendo que rever algumas coisas que ele aprendeu e que ele sempre ouviu, e parece que não estava fechando. Mas isso nos mostra, meus irmãos, que antes de tudo, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, é um Deus tremendamente grandioso, que vai além da nossa compreensão. É um Deus que governa tudo soberanamente, incluindo todos os corações dos homens, todas as nações, todos os reis da terra. Deus não está limitado ao querer e agir das pessoas. Pelo contrário, Ele governa sobre tudo isso. Como vimos, os caldeus terríveis, eles não estavam vindo para invadir Jerusalém fora do controle de Deus. Pelo contrário, foram levantados e estavam a serviço de Deus mesmo. Deus chega a chamar Nabucodonosor de meu servo, meu instrumento. Essa nação ímpia, meus irmãos, ela não estava vindo por iniciativa do diabo, ou por uma ordem mundial, política internacional, fora do controle de Deus. Não, Deus está no controle. E notem que Deus usa até mesmo o ímpio, Deus usa até mesmo o pagão, Deus usa até mesmo gente de fora da igreja para realizar os seus bons e soberanos propósitos, a fim de principalmente exaltar a glória do seu nome. Ele não divide a sua glória com ninguém. E no caso aqui de Abacuque, os caldeus eram agora a vara na mão de Deus. A vara na mão de Deus para disciplinar o seu povo desobediente. E claro, como vimos, meus irmãos, a Babilônia é culpada pela sua própria maldade. É culpada diante de Deus. Sua ganância, sua idolatria, e eles serão castigados e condenados por isso, como vai mostrar o capítulo 2, o juízo sobre o ímpio. E isso está dentro daquele assunto que excede a nossa compreensão. Deus é 100% soberano, absolutamente soberano, doutrina bíblica, mas ao mesmo tempo, os homens são 100% responsáveis por seus atos. Excede, vai além da nossa compreensão. Sendo assim, a verdade é que muitas vezes Deus se utiliza deste mal presente no mundo, dentre outras questões, Ele se utiliza deste mal para também educar e corrigir o seu povo, para santificar os seus filhos, e aqueles que eram crentes verdadeiros lá nos tempos de Abacuque, em Judá, estes se arrependeram, estes se voltaram para o Senhor e serão restaurados, porque Deus, como um pai que ama, corrige os seus filhos, como nos ensina o livro de Hebreus. Texto muito importante para pensarmos um pouquinho sobre a disciplina do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, porque filho há que o Pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui temos lições importantes sobre a disciplina amorosa de Deus. Meus irmãos, Deus nos chamou, isso tem que estar bem claro. Por que Deus nos salva? É para nos livrar dos problemas? Para dar uma vida fácil? Não, Deus nos salva para sermos santos.
santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É para isso que somos salvos em Cristo. É para isso que somos eleitos em Jesus Cristo. E o fato é que nada vai impedir Deus de cumprir, de completar esse propósito na vida de seus filhos. Nada vai se interpor com a vontade de Deus para que Ele cumpra essa obra, para que Ele complete essa obra na vida de seus filhos, custe o que custar. Por isso devemos entender que essa disciplina na vida do crente, ela não é para condenação, porque Jesus já pagou a nossa pena na cruz, mas ela é para a purificação, para que a nossa resistência contra o pecado aumente. Resistir até o sangue aqui é resistir até a morte. É dizer não para o pecado e sim para Cristo até o fim. E percebam aqui o processo da disciplina. O que ela envolve? Ela envolve algumas questões. Em primeiro lugar, envolve exortação. Estais esquecidos da exortação. Exortar significa encorajar a fazer o que é correto conforme a palavra. Ou seja, Deus usa a sua palavra para nos exortar. Seja na leitura bíblica diária, seja na pregação no culto, pregação da palavra. Por isso, meus irmãos, nós devemos dar muita atenção a isso. Não é boa coisa negligenciar a palavra do Senhor. Corremos sérios perigos quando fazemos isso. Não é nada bom. Será que você está levando a sério a exortação da palavra? Será que você está buscando colocar em prática os princípios da palavra de Deus na sua vida? Como que anda a sua vida como membro na igreja de Cristo? Você entende as responsabilidades? Sim, muitos privilégios, inúmeros, incomparáveis privilégios. E as responsabilidades? Será que você está levando a sério isso? Como que está na sua casa? Como que está no casamento? Como que está no trabalho? Por exemplo, como que está o seu relacionamento com o sexo oposto? Está fugindo você do flerte sem compromisso, da cobiça? Será que você está fugindo da idolatria, amor ao dinheiro? Amor ao dinheiro? Meu Deus é o dinheiro. É Ele que me satisfaz, é Ele que me dá alegria, é Ele que me dá conforto, é Ele que me dá a razão do meu viver. Conta bancária lá em cima, estou bem, feliz. Conta bancária desce, desespero. Nem na igreja eu vou mais. Será que está você fugindo do conforto, carreira, família? Coisas boas, mas que tomam o seu lugar. E você usa linguagem religiosa para disfarçar a sua idolatria. Será que você está levando a sério a sua vida com o Senhor? Em segundo lugar, essa disciplina de Deus, ela envolve também reprovação ou repreensão. O texto diz, não desmaies quando por ele é reprovado. Esse já é um ato mais duro da disciplina, que é a confrontação. Quando Deus vem e mostra coisas erradas em nossas vidas, pecados específicos que devem ser abandonados, e isso acontece mais uma vez como? Através da palavra. No agir do Espírito Santo. E Deus também usa pessoas, como exemplo do profeta Natã. Lembra o profeta Natã? Que homem corajoso. Chegou na cara de Davi, o rei que podia acabar com a vida dele. Na cara de Davi. E repreendeu ele pelo pecado de adultério. Deus usa pessoas. Como está usando também os profetas aqui, né? Jeremias, Abacuque, chamando o povo ao arrependimento. Assim Deus pode usar pessoas nas nossas vidas que nos falam a verdade em amor. Deus usa também a disciplina eclesiástica na igreja. Por isso, meus irmãos, devemos estar prontos para ouvir a repreensão. Não só elogio. Não só elogio. Aliás, é ruim estar do lado de pessoa que só te bajula, né? Só te bajula. Desconfie. Tem alguma coisa estranha.
Devemos estar prontos para ouvir a repreensão, meus irmãos, e colocar em oração. Quando a pessoa vem, quando alguém vem, quando a palavra vem, coloca em oração. E se for conforme a palavra, clama a Deus pelo verdadeiro arrependimento. Ora a Deus, porque você não tem condições de se arrepender por si mesmo. Você não tem condições, não é a sua força. Você não é capaz. Clame a Deus pela graça do arrependimento. E em terceiro lugar, meus irmãos, deste processo de disciplina, percebemos aqui a correção, a vara. O Senhor corrige e açoita todo filho a quem recebe, porque quem não recebe correção não é filho, é bastardo. Por isso, graças a Deus pela disciplina do Senhor. Graças a Deus por ela. E esse é o ato extremo da disciplina amorosa de Deus. Ela não é boa no momento que acontece, ela dói, nem o filho gosta de receber, nem o pai gosta de dar. Meus irmãos, a destruição em Jerusalém foi pavorosa. É só você ler o livro de Lamentações que você vai ver. A vara dói. Mas ela é extremamente necessária. Ela é extremamente necessária. Então, se nós negligenciarmos os passos anteriores, a exortação na palavra, a repreensão vez após vez, podemos esperar a vara, ela virá. Ela virá. Pode se manifestar de várias formas. Como disse C.S. Lewis, Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas Ele grita através da dor. A dor é o megafone de Deus. Por isso, amados, a melhor coisa a fazermos, se percebemos pecados específicos que estão controlando a nossa vida, pecados específicos, aquilo que o Senhor vem mostrando para você, não tratados, é hora de confessá-los agora, diante de Deus. É hora de confessá-los. Está na hora de você levar mais a sério a sua vida diante do Senhor Deus. É hora de confessar diante de Deus em oração. É hora de buscar a ajuda dos irmãos também, meus irmãos. Buscar a ajuda dos irmãos, buscar a ajuda dos pastores, prestação de graça, reunir com os irmãos para falar das suas lutas também, falar das suas dificuldades, abrir, claro, um irmão de confiança, mas falar das suas dificuldades, pedir oração, visando isso, resistir ao pecado seriamente, seriamente, porque ele é um grande ladrão de alegria na vida do crente. E com certeza não existe caminho melhor do que buscar andar humildemente com o Senhor em obediência, em temor, buscando a palavra diariamente, pela graça de Cristo, meus irmãos. Não existe caminho melhor do que esse. O crente, ele não persegue felicidade em primeiro lugar. O crente persegue santidade em primeiro lugar. E a consequência disso é a felicidade que Deus nos supre, por sua maravilhosa graça em Cristo. Por isso, tenhamos a certeza disso, a disciplina do Senhor é sempre para o nosso melhor, como diz o salmista, bem-aventurado o homem, feliz o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus. Amém? E a última questão, amados, que podemos destacar aqui, no nosso texto de hoje, é que o Senhor Deus responde às nossas orações, como e quando Ele quer. Então, como vimos, Deus finalmente respondeu a Abacuque, que queria tanto uma resposta, mas a resposta não foi bem o que o profeta queria ou esperava. E isso nos ensina que Deus é absolutamente livre e soberano para responder às nossas orações como bem entender. E como falamos semana passada, o Senhor está trabalhando em nossas vidas, como estava trabalhando em Abacuque, também enquanto oramos, forjando em nós a nossa paciência, a nossa perseverança e a nossa dependência maior do Senhor. O poder, a força é dele, não nossa. Não resolvemos as coisas na força do nosso braço, na nossa ansiedade. E o Senhor Deus é livre para responder às nossas orações como bem entender. O problema é que nós temos a tendência de
muitas vezes pensar que Deus tem que responder exatamente como pedimos. Às vezes chegamos a orar dizendo a Deus exatamente como Ele tem que fazer, detalhe por detalhe, parece que desconfiando de que Deus não sabe como agir, ou pensando que nós sabemos melhor, chegando à petulância de querer ensinar Deus a ser Deus. Inclusive existe hoje uma ideia muito errada sobre oração por algumas igrejas no Brasil, infelizmente já bem espalhada, de que a maneira como oramos, a fórmula da nossa oração, pode determinar a resposta de Deus. Uma tal de confissão positiva, derivada do lixo da teologia da prosperidade, em que as minhas palavras, ao utilizar palavras da Bíblia, têm poder para determinar o que acontece. Por isso, ao orar, você tem que decretar, você tem que declarar, você tem que determinar, e é orando assim que Deus vai responder você exatamente como você deseja. Você já se deparou com um ensino assim? Com essa atitude? E eu pergunto, onde que a Bíblia ensina isso? Eu fico pensando, imagina se Abacuque frequentasse uma igreja que ensina isso. Imagina só, Abacuque chegando numa igreja assim. Com certeza a sua crise ia piorar muito mais. Já estava difícil, ia ficar muito pior. Ia ficar muito ruim. Quer dizer então que o problema é que eu não orei direito? Essa gente enlouqueceu. O profeta ia ficar alarmado. Essa gente extrapolou, foi demais agora. Agora extrapolou. Perderam o juízo. Quer dizer que eu não orei direito, eu tenho que usar a fórmula correta. Como é que é então? Eu declaro o avivamento em Judá. Agora Deus não escapa. Coloquei ele na parede. Esse é o problema, meus irmãos, do afastamento da palavra que vivemos nos dias de hoje. Isso promove um conhecimento errado de Deus pelo humanismo do nosso tempo, centralidade no homem de nossos dias, chegando quase a tratar Deus como servo. Trocando tudo, é Deus 100% responsável e o homem 100% soberano. Percebem a importância de nos voltarmos para a palavra? Em oração, estudo consistente, para o verdadeiro conhecimento de Deus. Isso é fundamental para a sua fé, para a saúde da sua fé. Isso é fundamental. Porque o que é oração? O que é oração à luz da palavra? Qual a natureza da oração? Oração bíblica, em resumo, é submeter, meus irmãos, inteiramente a minha vida a Deus. Submeter a Ele a minha vida em humilde adoração, antes de tudo, humilde adoração, focado na glória de Deus em primeiro lugar. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, focado na glória de Deus, em primeiro lugar, e então confiando que Ele sabe, o Senhor Deus sabe, o quando e como Ele resolve e guia a minha vida em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Portanto, oração não é fórmula pronta, não é ensinar para Deus o que Ele deve fazer, mas é me submeter humildemente a Ele. É claro, amados, que Deus nos encoraja a pedir o que desejamos. O Senhor graciosamente atende as nossas orações, até nas pequenas coisas, mas a Bíblia é bem clara. A resposta final sempre é de Deus e não do homem. O Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Provérbios também nos ensina, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E Abacuque nos lembra, amados, que a resposta, às vezes, a resposta não é bem como pedimos, mas a resposta do Senhor sempre é o melhor do que podemos imaginar, sempre. Mesmo que não entendamos muito bem o seu agir imediatamente, mas sempre é
o melhor. Por isso, amados, um princípio importante do viver pela fé no Deus soberano é estar preparado para o inesperado. Para o inesperado. Mas pela fé, bem alicerçada no estudo das Escrituras, podemos descansar e entender que o Senhor Deus nunca erra no que faz. Ele está no controle da história, de toda a história e da história de nossas vidas, e Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Amém? Como, por exemplo, para finalizar, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que orou várias vezes para que Deus removesse o seu espinho da carne. Lembram daquele episódio? Não se sabe qual que era o problema específico. Pode ser um problema de saúde, uma situação desfavorável que perdurava. E vocês lembram o que Deus respondeu? Deus respondeu que não tiraria o espinho. Não vou tirar. Para Paulo não se orgulhar. Porém, daria a graça para Paulo suportar aquele espinho. Como diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é a nossa força. O problema é que a gente se acha muito forte. Forte demais. Por isso a gente quase nem ora. Quase nem ora. Quando ora já ensinando Deus o que Ele tem que fazer. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Por isso tenha certeza disso, meu amado irmão, minha amada irmã. A graça de Cristo é suficiente para sustentar a sua vida em qualquer situação. A graça de Cristo. O Senhor forjando o seu caráter, o Senhor forjando a sua vida, também através das situações. Então, ainda que na dor, ainda que na dificuldade, o Senhor não abandona os seus filhos e promete graça para ajudá-los a passar pelo vale, permanecendo fiel ao Senhor, que é o mais importante no final de tudo. É o mais importante. Permanecendo fiel ao Senhor e chegando até a loucura santa, digamos assim, de cantar nessa hora. De cantar nessa hora, de ter vitória sobre a ansiedade, de ter vitória sobre o desespero. E chegar a cantar, como é o caso que Abacuque termina o seu livro, ainda que a figueira não floresça, posso me alegrar, porque o Senhor está comigo. Sua graça me basta. Que o Senhor nos ajude, amados, a crescermos com esta fé que glorifica o Senhor. Amém? Semana que vem nós vamos estudar a próxima oração de Abacuque, ainda meio confuso, ainda em confusão, em angústia, mas crescendo em sua confiança no Senhor, na sua jornada de fé. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que rege tudo, toda a história. Perdoa, Pai, a nossa ansiedade. Perdoa, Senhor, a nossa desconfiança do Senhor. Confessamos aqui, Pai, a nossa falta de atenção também para a Tua palavra. Tantas vezes, ó Deus, falta de temor, falta de reverência. Confessamos a Ti, Pai. E rogamos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Como Tua igreja, Pai. Tem misericórdia, por favor. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na nossa resistência sobre o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos no Teu amor, Pai. No Teu amor. O amor que é manifestado, Senhor, de forma incrível lá na cruz. Possamos crescer nesse amor, Senhor, uns pelos outros também. Ajuda-nos, ó Deus, como Teus servos, como Teus filhos, ó Pai.
Concede-nos a graça também, Pai, para suportarmos as dificuldades e para crescermos, a Deus, no conhecimento do Senhor, que é o mais importante à luz da Tua palavra. Nós oramos assim, Pai, agradecidos também pelos registros aqui de Abacuque, a jornada deste profeta Teu servo, que tanto nos ensina hoje, Pai. Que essas verdades possam calar fundo nos nossos corações e transformar as nossas vidas, Pai, para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.